A Grande Guerra, como foi chamada por seus contemporâneos antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, envolveu países de diversos continentes. A disputa era liderada por dois blocos que se enfrentaram: a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. Estes países já haviam passado pelo processo de unificação territorial que ocorreu na Europa em meados do século XIX, por volta de 1848. E você está preparado para saber mais a respeito da Primeira Guerra Mundial? Então não saia daí. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para que você receba os próximos vídeos em primeira mão. E vamos ao que interessa, vamos ao nosso resumo de hoje, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, foi um conflito político e militar entre as principais potências econômicas do início do século XX. A Grande Guerra devastou as nações envolvidas, gerando traumas, problemas econômicos e muitas outras consequências que falaremos mais à frente. Para compreender os motivos e as consequências de uma das guerras mais devastadoras, é preciso retomar alguns aspectos e o cenário político e econômico mundial. Além do enfrentamento direto das nações citadas, outras dezenas de países se envolveram na Primeira Guerra Mundial, como por exemplo o Brasil, Estados Unidos, Itália, Portugal, China e Império Turco Otomano. Alguns historiadores contam que o saldo deste conflito contabilizou mais de 10 milhões de mortos e cerca de 20 milhões de feridos. Vamos às causas da Primeira Guerra Mundial. As motivações para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial aconteceram ao longo do século XIX e XX e foram se somando até que o conflito eclodiu de fato. Entre o final do século XIX e início do século XX, o mundo encontrava-se dividido e explorado pelas grandes potências europeias e os Estados Unidos. Em todos os 5 continentes havia dominação imperialista e as grandes potências brigavam para expandir os seus territórios. Devido ao desenvolvimento das indústrias e da economia de forma geral, o Império Alemão chegou a superar a Inglaterra em vários setores. Os alemães tomaram mercados que antes eram dominados pelos ingleses na Europa e no Oriente. A consagrada Marinha Inglesa se via ameaçada pelo grande crescimento da Marinha Alemã e temia a perda da sua hegemonia. Em 1870, a Alemanha já tinha ganhado outro inimigo ao vencer a Guerra Franco-Prussiana, conquistando a região da Alsácia-Lorena. Com a derrota, os franceses tiveram que entregar a região que era rica em jazidas de ferro e carvão mineral. Nos anos seguintes, os franceses sentiram-se humilhados por terem que importar carvão dos alemães. Enquanto isso, os germânicos começavam a colecionar inimigos. O governo e a imprensa tentavam convencer a população de que uma guerra seria benéfica. Junto ao crescimento econômico, o discurso inflamado e a propaganda, a tensão entre as nações europeias estava prestes a explodir. Por terem chegado atrasadas na distribuição das colônias na Ásia e na África, a Alemanha e a Itália ficaram apenas com as migalhas do banquete imperialista. Para conseguir mais colônias, uma solução apontada pelo governo germânico era atacar e dominar os países já colonizados. Enquanto todos esses eventos aconteciam na Europa Ocidental, no lado oriental do continente, a Rússia, governada por um czar, uma espécie de imperador, tinha interesses em estender o seu território na região dos Balcãs, que era um verdadeiro barril de pólvora. O problema é que o Império Austro-Húngaro pretendia a mesma coisa. Como o Império Austro-Húngaro era formado por vários povos, entre eles os tchecos, os eslováquios, os croatas, os poloneses e os sérvios, a Rússia pretendia criar um estado único para unir todos os povos eslavos, o que ficou conhecido como pan-eslavismo. Para isso, começou a estimular a revolta anti-austríaca. Aí surge a política das alianças. Diante de tantas tensões e faíscas, os países europeus começaram a criar alianças para que houvesse apoio entre ambos, caso um deles fosse atacado. Além disso, as alianças envolviam acordos políticos e militares e também acordos financeiros secretos. As alianças foram divididas da seguinte forma: a Tríplice Aliança, formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Mais tarde, a Itália iria entrar para a Tríplice Entente, ficando conhecida como aquele país que mudou de lado no meio do jogo.
E do outro lado, a Tríplice Entente, formada em 1907 por Rússia, Grã-Bretanha e França. Tudo estava pronto, só precisava agora de um estopim, precisava agora de um motivo para que o conflito eclodisse. Com toda essa situação crítica, a Europa tornou-se uma bomba relógio prestes a explodir, e o pavio dessa bomba foi aceso quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, resolveu viajar para Sarajevo, capital da Bósnia. Enquanto o futuro rei da Áustria desfilava em carro aberto pelas ruas de Sarajevo, um terrorista da organização Mão Negra disparou contra Ferdinando. A Áustria acusou a Sérvia de estar envolvida no atentado e a troca de insultos culminou na troca de tiros em 1914. A partir daí, o circo pegou fogo. A Rússia declarou guerra à Áustria, a Alemanha declarou guerra à Rússia e França e Inglaterra entraram no conflito logo em seguida. A Itália tinha recebido a promessa de obter territórios que estavam dominados pela Áustria, por isso entrou para o lado da Tríplice Entente. Por todas essas e outras razões, explodiu a Primeira Guerra Mundial, que pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é conhecida como Guerra de Movimento, 1914. A segunda fase é a Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1917. E, por fim, a Guerra de Movimento, ou a fase final da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1917 a 1918. Mas este é um assunto para o nosso próximo vídeo, para a parte 2 da Primeira Guerra Mundial. E eu já convido você para assistir o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, compartilhar nas suas redes, ativar o sino de notificações e divulgar este trabalho. Se você acha que esse vídeo te ajudou em esclarecimento, aguardo você na parte 2 de Primeira Guerra Mundial. Um forte abraço e até a próxima!